Mateus capítulo 25, vamos ler até o versículo 13. Mateus 25, até o verso 13. Você achou a palavra? A palavra de Deus diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra, pelo alerta que ela nos traz, Senhor, pela palavra que traz direção à nossa vida, o verdadeiro alimento que podemos ter para alimentar o nosso espírito é a tua palavra, e nós precisamos desse alimento para viver nesse mundo. E agora, Pai, o nosso maior desejo é ouvir a voz do Senhor Jesus falando ao nosso coração. Somos tuas ovelhas, conhecemos a tua voz, Pai. Fala conosco essa noite, eu te peço, ministra a cada um de nós. Ó Deus, usa a minha vida, dá-me a unção e o poder do Espírito Santo, para que nesse poder eu possa falar aos meus irmãos apenas aquilo que o teu Espírito quer ministrar a cada um de nós. Eu entrego essa ministração ao Senhor e cada um de nós que possamos abrir os nossos ouvidos e corações para receber a tua palavra e que ela possa produzir frutos em nossas vidas. É o que eu te peço com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amado, Jesus contou esta parábola. Foram palavras do próprio Senhor Jesus. E logo no primeiro versículo, ele diz assim: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Veja, a parábola contada por Jesus, ele a inicia dizendo que esta história é um exemplo do reino dos céus. Ele diz: o reino dos céus será semelhante a esta história que eu vou contar para vocês. Então, esta história, ela se assemelha ao reino dos céus, ao reino de Deus. E o que é, de fato, o reino de Deus? Há muitas especulações até sobre teólogos a respeito dessa expressão, reino de Deus, mas no sentido que Jesus está nos ensinando nesse texto, o reino de Deus aqui retratado através da história dessas virgens que esperavam pelo noivo para a festa das bodas, a imagem que temos aqui é que o reino de Deus é a era em que a igreja está vivendo. É um momento que a igreja está aguardando a sua vinda, aguardando a sua volta, e Deus está reinando em nós. Amém, irmãos? Deus reina nas nossas vidas, senão, pelo menos, deveria reinar através de nós. Deus não reina na vida das pessoas que não o recebem, que se recusam a entregar-se a Ele, mas naqueles que se renderam a Cristo, Deus está reinando. Nós somos os personagens dessa história que assemelha-se ao reino de Deus, como disse aqui o Senhor Jesus. E toda essa história é simbólica e nós precisamos aprender a identificar esses símbolos. Veja, as virgens aqui retratadas simbolizam as pessoas que hoje estão na igreja. A igreja, a noiva de Cristo, não é?
aquela que realmente espera pelo noivo. Então, todas as virgens aqui representam as pessoas que estão na igreja aguardando a volta do noivo, que é o Senhor Jesus. Mas há um problema. Na igreja, o próprio Senhor Jesus afirmou que andariam juntos o joio e o trigo. Você já viu isso na Bíblia? O joio e o trigo habitam juntos, fazem parte do mesmo corpo, da mesma igreja, estão lado a lado, sentados nos bancos da igreja. Então, em toda a igreja, há o joio e há também o trigo. E aqui há um simbolismo a respeito deste joio e deste trigo, através da história que Jesus contou. Todos convivem juntos, todos estão próximos, fazendo a mesma coisa, aguardando a volta do Senhor. Se bem que o joio não liga muito para isso, mas, na verdade, como igreja, estamos aqui aguardando a volta do Senhor, convivendo juntos no mesmo corpo. E essa história vai ilustrar muito bem a diferença entre o grupo e outro. A diferença entre o joio e o trigo, a fundamental diferença que nós vamos ver aqui nas palavras do Senhor Jesus. E Jesus usa na parábola alguns símbolos, como eu falei para você. Veja, ele logo no primeiro versículo diz que as 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. A primeira palavra aqui, lâmpadas, também é um símbolo. As virgens têm lâmpadas. Lâmpadas servem para iluminar, para trazer luz aonde nós passamos. E o que simbolicamente essas lâmpadas representam? Veja, irmãos, a lâmpada representa a nossa vida pessoal, o nosso testemunho pessoal, aquilo que as pessoas veem quando olham para nós. E segundo nos diz também o Evangelho segundo Mateus, agora no capítulo 5, no versículo 14, venha ler comigo. Diz assim o Senhor Jesus aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Então nós somos a luz, e essa luz precisa estar sobre um monte para que ela brilhe e de modo nenhum possa ficar ofuscada ou oculta. Então as lâmpadas precisam brilhar, as lâmpadas precisam iluminar, elas precisam estar funcionando. E de que maneira elas brilham? Ainda em Mateus 5, leia agora o versículo 16. Olha como Jesus explica o sentido de nós sermos a luz do mundo. Ele diz assim: brilhe também a vossa luz aonde? Diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós somos a luz do mundo, disse Jesus. E a luz não pode ficar escondida, precisa ficar em evidência. Com que objetivo? Com o objetivo de que ela brilhe diante dos homens, diante de todos. Para quê? Para que eles vejam o nosso bom procedimento, as nossas boas obras, as nossas boas práticas de vida. Que isto seja visível aos olhos de todos e assim eles glorifiquem a Deus por causa da vida e do testemunho de cada cristão. Cada virgem tinha uma lâmpada. E esta lâmpada simboliza esse testemunho. O testemunho que damos ao mundo através do nosso modo de vida, através das coisas que fazemos e apresentamos às pessoas. E isso tudo é fruto da nossa fé. Sem fé, impossível agradar a Deus, como diz a Bíblia. E esta fé gera em nós as ações. Como diz Tiago, a fé sem obras é morta. Então a fé faz com que boas obras sejam geradas através de nós, para que vejam a nossa luz brilhar e glorifiquem a Deus, o nosso Pai. Veja o que diz a Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículo 2. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo número 11, no versículo número 2, veja como a Bíblia fala a esse respeito. Pois pela fé os antigos obtiveram o quê? Bom testemunho. A fé é que gera em nós
essa atitude diferente que faz com que as pessoas identifiquem em nós o nosso bom testemunho, para que vejam as nossas boas obras e aí acabem glorificando a Deus por causa das coisas que nós fazemos, influenciados pela fé que temos em Deus. É o que diz a Bíblia. Veja mais o que fala a Bíblia a esse respeito em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Esse testemunho, mais uma vez aqui, motivado pela fé, é a nossa vitória diante de todos, como diz a Bíblia. Coisas essenciais para um cristão: a fé que lhe faz agir diferente, a fé que produz o bom testemunho, que faz com que a nossa luz possa brilhar diante dos homens, para que então eles glorifiquem ao nosso Pai. Um outro símbolo usado por Jesus, voltando lá a Mateus capítulo 25, na parábola das virgens, né, que nós estávamos lendo, está também aqui um outro símbolo no versículo 3. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O símbolo aqui é o símbolo do azeite. E na Bíblia, muitas vezes, o azeite é usado como um símbolo que representa o dom do Espírito Santo. Veja comigo Atos capítulo 2, versículo 38. Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, versículo 38. Diz assim: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Uma dádiva, um presente de Deus que acompanha todo aquele que crê. Todo cristão recebeu de Deus o Espírito Santo. Todo cristão se tornou templo do Espírito Santo. E em várias passagens bíblicas, o Espírito Santo é representado através do azeite, na unção, em tantas outras passagens. E o que faz o Espírito Santo na vida de um cristão? Ele faz tudo, irmãos. Você hoje só é cristão porque a Bíblia diz que o Espírito Santo te convenceu. Do que ele te convenceu? Do pecado, da justiça e do juízo. Um convencimento do Espírito Santo. Como Pedro fala naquele texto de Atos que nós acabamos de ler aqui, a Bíblia diz que após o seu discurso, o coração daquelas pessoas foi compungido. Compungiu-se-lhes o coração, é a afirmação bíblica. Essa compulsão, esse aperto no coração, é a obra do Espírito Santo quando ouvimos a palavra de Deus e Deus toca em nós, confirmando que ela é verdadeira, confirmando que nós temos que nos submeter a Ele, nos revelando a justiça, o juízo. Tudo isso é obra do Espírito Santo. Então, não há um crente se não houver um trabalho do Espírito Santo. Ninguém crê porque decide crer, mas porque o Espírito Santo ministra àquele que crê e passa a ser a ele outorgado como um dom, como um presente de Deus, que agora faz habitação na vida de todo aquele que crê. Então, é inconcebível pensarmos num cristão que não tenha o Espírito Santo. Se não o tem, é porque de fato não é cristão, embora possa frequentar até uma igreja. Então ele nos capacitou a crer. Outra função do Espírito Santo, leia em João, Evangelho segundo João 14, 26, um versículo que muitos conhecem, Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 26, diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Outra função do Espírito Santo em nós é um presente, um dom que nos é dado para consolo da nossa vida, para ensino, para que possamos lembrar das palavras de Deus. O Espírito Santo foi aquele que inspirou
a palavra de Deus. É o autor e ele nos faz lembrar dela. Ele está presente conosco, ele está consolando, ele está edificando a nossa vida. Veja outra função em capítulo 1 de Atos, versículo 8, você também conhece o texto, quando Jesus prometeu aos seus discípulos que esperassem serem revestidos pelo Espírito Santo, ele diz no verso 8, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, esse poder nos capacita a testemunhar. A lâmpada que somos nós só funciona se o azeite estiver nela. Aí a lâmpada brilha, aí a lâmpada testemunha, aí a lâmpada ilumina, aí ela pode mostrar o que Deus fez através de nós e, com isso, Deus ser glorificado pelo nosso bom testemunho. Esse é o símbolo que Jesus está aqui nos ensinando. Diz também a Bíblia, lá em 1 de João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 4, lá no final da sua Bíblia, leia junto comigo aí, primeira epístola de João, capítulo 4, verso 4. Diz assim, filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Jesus disse que o mundo não podia receber o Espírito Santo porque não o conhecia e nem o via, mas nós temos o Espírito Santo. Então, quando a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, está se referindo ao Espírito Santo, que nos dá a vitória. Nós temos vencido os falsos profetas, temos vencido os enganos do mundo, porque temos o azeite em nós, temos o Espírito Santo em nós, que nos foi dado para nos dar também vitória diante das lutas, diante das dificuldades. E outra coisa dita também por Deus está em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo número 23. 1 aos Tessalonicenses 5, verso 23, diz a palavra de Deus: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. O Espírito Santo, que habita em nós, nos conservará como cristãos até a vinda do nosso Senhor Jesus. Diz o apóstolo Paulo em Efésios que o Espírito Santo nos foi dado como penhor da nossa salvação, como uma garantia da nossa salvação. Fomos selados pelo Espírito Santo e até a sua vinda esperaremos nele, porque o Espírito Santo em nós vai nos moldando e nos capacitando a esperar pela sua vinda. Esse Espírito, este azeite representado na parábola de Jesus, enchendo as nossas lâmpadas, mantendo elas acesas continuamente, é o que Jesus está querendo nos ensinar através desta parábola. E um outro símbolo aqui também, voltando a Mateus capítulo 25, está no versículo número 4. Diz assim, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite aonde? Nas vasilhas. As vasilhas aqui também são um símbolo. Veja, vasilha cheia garante a manutenção da lâmpada acesa. Entende o que Jesus quer dizer? Você já sabe o que é a lâmpada, você já sabe o que é o azeite, e agora ele apresenta a vasilha. E aquelas que eram prudentes estavam levando este suprimento de azeite na vasilha, e quanto maior a vasilha, maior seria este suprimento. Vasilha cheia significa prudência, vigilância em relação a algo que é iminente e que nós não sabemos o dia e nem a hora. Veja o que diz a palavra de Deus lá em Efésios capítulo 5, versículo número 18. Vamos ler? Efésios capítulo número 5, versículo número 18. É um texto bem claro do apóstolo Paulo a este respeito.
Efésios 5,18, ele diz: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Veja, não fala apenas de ter o Espírito agora, porque todo cristão tem o Espírito, como eu disse a você. Não fala agora o texto apenas de tê-lo, mas em contrapartida, ao invés de se encher de bebida, Paulo diz: se encha do Espírito Santo. Eu já o tenho, mas agora sou convocado a ser cheio dele. E isso é que faz uma grande diferença na nossa vida em relação a tudo que a gente possa enfrentar, não é? Só que para que eu possa encher a minha vida do Espírito Santo, primeiro eu tenho que me esvaziar de tudo que há na minha vida. Você conhece a lei da física de que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Não há como encher se o recipiente já está cheio de outra coisa. Concorda comigo? A vasilha, que também simboliza a nossa vida, precisa ser esvaziada de tudo aquilo que não presta, para que então sejamos cheios do óleo verdadeiro, do azeite verdadeiro, do Espírito Santo. Quando Paulo fala em cheios do Espírito como uma segunda experiência, além de tê-lo apenas como todo cristão tem, pressupõe aqui a palavra de Deus que nós nos esvaziamos para que possamos ser cheios. Então, se você quer ser cheio, você tem que se esvaziar. Você precisa se esvaziar de tudo que está ocupando o lugar que poderia ser ocupado pela plenitude do Espírito Santo em nossa vida. E é isso que nos torna prudentes, preparados para toda e qualquer situação. E esse suprimento é inesgotável. Você tem um texto lá que eu não vou ler, em 2 de Reis, capítulo 4, em que você vê o profeta dizendo à mulher que pegue vasilhas vazias, não poucas, e azeite começa a aparecer ali. E quanto mais ela trazia azeite, mais aparecia azeite, quanto mais ela trazia vasilhas, mais aparecia azeite para enchê-las. Não há limite no estoque de Deus, dá para entender? Quanto mais você apresentar a sua vida se esvaziando, mais Deus vai encher você. Não há limites, o texto mostra, cada vez que ela trazia uma vasilha, Deus enchia de azeite. Quando acabaram as vasilhas, aí sim parou o azeite. Então, que a nossa vida tenha sempre essa vasilha vazia, para ser enchida por Deus. Mas, para isso, algumas coisas precisam sair da nossa vida. Para isso, a gente precisa se esvaziar um pouco, irmãos. E, muitas vezes, não estamos dispostos a isso. Então, na história que Jesus contou, tudo isso aqui vai se realizar. Quanto mais eu me esvazio, mais eu serei cheio por Deus. Mais prudente eu serei, mais preparado estarei para a volta de Jesus. Uma frase que é muito comum a gente usar é dizer: você está preparado para a volta de Jesus? E aí algumas pessoas ficam meio conturbadas com essa indagação, mas pensando seriamente por ela, o que me faz estar preparado? Como é que a gente se prepara para essa volta? Eu não consigo entender muito bem esse conceito de estar me preparando. Eu creio que nós temos que ser assim, não é? Eu não tenho que fazer um treinamento para a volta de Jesus. Dá a impressão, quando você fala de preparar, que a gente vai se treinar, nós vamos treinar para a volta de Jesus. O que a gente tem que fazer para que isso aconteça? A gente tem que viver como cristão. Quem vive como cristão não precisa temer a volta de Jesus, Quem vive sempre se esvaziando e procurando se encher do Espírito Santo, não tem o que temer, porque já está preparado, porque já está pronto, porque já vive preparado. Dá a impressão que a gente vai viver de qualquer maneira e, de repente, vamos nos preparar. Eu não sei a hora, eu não sei o dia, eu não sei o momento. Como é que eu me preparo para um momento que eu não conheço? Quando alguém me convida para um casamento, eu me preparo, eu tenho a data, eu tenho a hora, eu sei o que é, eu vou me vestir e tal, vou me preparar. Mas para um evento que eu não sei quando vai acontecer, eu tenho que estar preparado todo dia. Concorda comigo? Eu tenho que estar pronto a toda hora. Então, irmãos, é essa a questão.
viver como uma vasilha vazia, disposta a ser sempre cheia pelo Espírito. Assim eram as virgens prudentes faladas aqui por Jesus. Então, se eu quero estar preparado para essa vinda, o que eu preciso fazer? Eu preciso me esvaziar. Jesus disse que as virgens prudentes tinham essa reserva de azeite. As outras, nécias, chamadas por ele assim, não é? Estavam lá com suas lâmpadas, estavam meio acesas, não é? Mas o azeite acaba. E aí não vão persistir, porque não tem a reserva, não tem a vasilha vazia. De repente a vasilha está ocupada demais com tantas coisas, que na hora que acontece o inesperado, não estão de fato preparados, porque não vivem preparados. Então essa é a grande diferença entre o joio e o trigo, mencionada aqui por Jesus, esse preparo. E veja que o fim da história deixa essas coisas muito claras. A porta se fechará. Aquele preparado entra, mas o que não está, não tem tempo de se preparar. Deu para perceber isso? Elas pedem, me dá um pouco do seu azeite. Ela diz, não, senão pode faltar para mim, acaba faltando para você também, ficam umas duas aqui de fora. Vão comprar. Mas quando decidem, já não tem mais tempo. Por isso muitos de nós ficam se preparando, mas nunca estão prontos. Deus não está nos chamando para nos preparar. Deus está nos chamando para estarmos prontos. Está pronto para morrer agora? Está pronto para Jesus voltar agora? É isso que Deus está nos chamando. Não para nos preparar, porque eu não sei a hora. Ninguém sabe a hora, nem da volta, nem da morte. Ninguém sabe esse momento. Então é estar preparado. Porque de repente, quando vem a notícia, agora eu vou correr atrás. Não dá tempo. A porta fecha. A vida acaba. E aí não adianta bater, porque a porta não mais se abrirá. É algo pesado, mas foi contado por Jesus como um alerta, como uma advertência, não para colocar medo, mas para trazer consciência, irmãos. Uma consciência de que a porta hoje está aberta. E Jesus disse, eu sou a porta. Entre por mim. Hoje a porta está aberta, hoje a porta está escancarada, convidando todo mundo, venha, entre por mim, entre, venha, ainda dá tempo, você ainda tem chance, entre. Mas um dia a porta fechará. E aí quando fechar, irmãos, pode bater, pode gritar, pode chorar, pode clamar, ela já está fechada. E aí não há mais solução. Então, preparado para a volta de Jesus, o que quer dizer? É se esvaziar, é se encher do Espírito Santo, é deixar a sua luz brilhar, não é? Diante dos homens. Já que tem azeite, vai ter lâmpada sempre acesa. Já que tem suprimento de azeite, nunca vai faltar a luz. Nós somos da luz, diz a Bíblia. Nós somos a própria luz, disse Jesus. Ela tem que brilhar, ela tem que colocar em evidência para que as obras de Deus sejam vistas e as pessoas glorifiquem a Deus através de nós. E é isso que tem que acontecer. E um último versículo que eu quero deixar para você está em Provérbios, capítulo número 8. Vamos ler a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 8, no versículo número 34. Provérbios, capítulo 8, verso número 34. Não há maneira melhor de estar preparado, queridos. Diz assim a Bíblia em Provérbios 8, 34. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Vê como parece com a situação das virgens lá? Mais preparadas. De que forma? Dando ouvidos à palavra de Deus. A palavra de Deus vem a nós para que a gente ouça. Jesus, quando escreveu as cartas no Apocalipse, ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está falando conosco para que a gente ouça. Feliz é o homem que dá ouvidos. E porque ouve, está sempre velando, está sempre pronto, sempre com a chama acesa à porta, esperando o momento para que não fique de fora.
O melhor preparo é dar ouvidos à palavra de Deus. É ouvir o que Deus está falando e transformar a sua vida. E se adaptar à palavra de Deus, e não o contrário, adaptar a palavra à sua vida. Esse é o melhor caminho, irmãos, para que nenhum de nós fique de fora, para que a sua lâmpada não pare de brilhar, para que o azeite não acabe na sua vida. Esvazie o teu coração, comece a esvaziar a tua vida de tudo aquilo que não vem de Deus e comece a se encher do poder do Espírito Santo. Você vai ser uma bênção e estará sempre preparado para esse momento. Amém?